Rapaziada, azedou o pé do frango agora pro Gabigol, viu? E entornou o caldo de vez dele lá no Cruzeiro. Uma bomba que saiu na tarde desta quarta-feira. Vamos analisar aqui, porque tem uma treta braba também entre o Gabriel e também o Roger Flores, tá? Isso ao vivo. Vamos acompanhar aqui esse corte. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like e vambora pro vídeo. Treta braba, hein? Historinha, nos 3 jogos já de Gabigol e Dudu barrados, o que aconteceu com cada um deles, como o Henrique já estava falando. Isso começa contra o São Paulo, os dois partem do banco, o Dudu vai entrar na partida. E aí, o Léo Jardim, depois do jogo, falou que era uma questão tática, pontual, sugerindo que contra o Bahia seria diferente. Poderia mudar. Nada, contra o Bahia, de novo os dois no banco. Atuação de gala do Christian, atuação de gala do Caio Jorge, e ele só entra quando já estava 3-0, ou seja, um recado claro, vocês só jogam com o jogo decidido. E aí o Gabigol teve uma missão mais difícil nesse domingo, e o Dudu também, que foi entrar para buscar um placar que estava negativo, e no meu entendimento nenhum dos dois conseguiu demonstrar para o Leonardo Jardim que ele estava errado, que eles têm que jogar, porque eles não conseguiram melhorar o time. O Dudu até entrou legal contra o São Paulo, participou legal e tal, mas na soma dos 3 jogos... Assim, eu acho que foi a consolidação da ideia de que os dois nesse momento são banco mesmo. E até pra complementar, quando o Leonardo Jardim tomou a decisão de comunicar o time, que treinaria diferente, aplicaria um time diferente contra o São Paulo, quando barrou esses jogadores, tinha um tom de ultimato naquilo ali. Se o time não virar essa semana com essa tentativa que eu vou fazer, talvez eu não seja o cara pra atacar. Ele falou isso na coletiva. Mas a informação é que internamente também, talvez o Leonardo Jardim pedisse pra sair do Cruzeiro. Porque ele sentia que ali não estava tendo respaldo do grupo de alguma forma e as mudanças não estavam surtindo efeito. A boa notícia é que surtiu um enorme efeito. Porque a gente sabe que o Pedro Lourenço, que é o proprietário da SAF do Cruzeiro, adora o Leonardo Jardim, pessoalmente, e o trabalho dele. E confia muito nessa mudança de agora para reagir o time. Tem um problema. Na quinta ele não vai usar o time que ele vem usando porque ele já indicou que vai rodar jogadores por uma questão física. E aí pode ser que Dudu e Gabigol reapareçam na equipe. O torcedor do Cruzeiro espera que eles joguem bem para criar dúvida. Mas pro jogo seguinte contra o Vasco no Brasileiro, a manutenção é o ideal do time que jogou bem nos últimos 3. Jogou 2 bons jogos, um muito bom contra o Bahia. Ou esses caras vão retomar espaço mesmo que na quinta-feira joguem bem, pelo tamanho que tem, pela importância das contratações. Então um dilema, mas que me parece muito claro. O Jardim parece ter encontrado um time e Gabigol e Dudu não estão nesse time. Como você está vendo essa situação, Roger, dos dois no banco? Na verdade, eu estava nessa expectativa. E tinha que ter alguma movimentação em relação a isso, né? Não dava para acumular resultados negativos, resultados vexatórios e você não ter um posicionamento firme em relação a modificações. Tenho certeza que ele está trabalhando muito para tentar recuperar esses caras, tecnicamente, e mostrar com o time que ele está jogando a maneira como ele gosta de jogar. E aí isso é um recado, né, para o Gabriel e para o Dudu: olha, é essa maneira que eu gosto de jogar. Ou vocês se enquadram, ou vocês me entregam isso que é aquilo que eu quero, ou vai ficar difícil de botar vocês. Por mais que vocês sejam bons jogadores, que vocês sejam importantes, que vocês tenham os maiores salários, a entrega dentro de campo é dessa maneira. Vocês conseguem me entregar? Tirei. Duvido que ele tenha tirado e falado assim: não uso nunca mais, esses caras estão de sacanagem. Não, tirei porque nesse momento vocês não conseguem me entregar aquilo que eu preciso. Tanto que o Dudu entrou contra o São Paulo, o Gabigol não, e nos outros 2 jogos os dois entraram, embora contra o Bahia já com 3-0. E queria te perguntar o seguinte: não é muito cedo pro Gabigol, aos 29 anos, já ser visto como um jogador que não te entrega intensidade? Porque essa é o senso comum, né? Não, o Caio Jorge, ele entrega intensidade, velocidade, ele toca na frente, o zagueiro não chega. Não é muito cedo para o Gabigol ser visto assim como um jogador que não entrega isso? Então, eu estava falando com o Henrique isso no camarim ali. O Gabriel, não sei se ele... Essa paixão dele com a bola tá acabando. Porque para você jogar futebol, você tem que ser apaixonado. Para você entregar tudo isso, alma, força, físico, técnica, você tem que ser um cara apaixonado por bola, por jogar futebol. E aí eu não sei se essa paixão dele já se foi, ou se ele tem outras coisas que ele está mais apaixonado, ou que ele gosta mais, ou que ele se realiza mais, e isso está meio que segundo plano. Eu acho que esse é o principal ponto que eu consigo enxergar, porque é isso, 28, 29 anos, é auge físico. Acabou de assinar um contrato longo com um clube com gigantesco, um clube apaixonante, uma cidade gostosa de viver, um torcedor que te abraça, que te dá carinho. O que falta para esse cara? E é isso, questionamentos que já vem de 2 anos para trás. Ele tem tudo no Cruzeiro para poder provar que, não, olha, aqueles questionamentos aconteceram, realmente passei um período ruim,
E é normal numa carreira de cara que começa muito cedo, 16, 17 anos, já tem quase 15 anos de carreira, não são 15 de altos nem 15 de baixo. Você, começou bem pra caramba no Santos, aí teve no Inter, no Benfica, deu uma caída ali, um ano mal, aí volta no Flamengo, faz 4, 5 anos espetaculares, aí passa um ano ruim de novo no Flamengo, alguns motivos para acontecer, retoma de novo. É normal e natural que isso aconteça, mas já tem muito tempo que o Gabriel não joga nada. O Rizek, e que choque para a gestão, né? Porque todo o investimento que o Cruzeiro fez apostando em jogadores de muito nome, né, de muito peso, e bons jogadores, agora a saída deles que está fazendo com que o Cruzeiro consiga, né, não só Gabigol e Dudu, mas a saída do Wallace também, que era um jogador com uma expectativa gigantesca, mas são jogadores que não entregam essa intensidade e mostra muito, né, o que o futebol pede hoje. Tem que competir, tem que executar em campo aquele trabalho chato que o treinador pede. Se não fizer, não vai conseguir sustentar o jogo. E é por isso que o presidente e dono do Cruzeiro está tão encantado com o Leonardo Jardim, porque ele considera que o Leonardo Jardim apresentou para ele essa realidade. Apresentou para ele essa realidade, exatamente. Ele falou, precisou vir alguém de fora para falar que eu estava fazendo umas coisas erradas aqui. E não acho que a culpa não acho que o presidente ele tem que saber tudo isso que eu estou falando. Ele tem que estar assessorado de pessoas que entreguem para ele esse conhecimento. Por isso que eu acho que ele ficou tão encantado com o Léo. Alguém me trouxe esse conhecimento que eu não sabia. E aí tem um conflito também de interesses, né? Será que o Jardim falou assim, vem cá, quem fez esse tipo de contratação? Quem pagou esse caminhão de dinheiro? Não, o Pedro Lourenço já falou abertamente, fez críticas abertas. Exatamente. Se eu chego aqui um mês antes, 2 meses antes, e consigo montar esse grupo com o dinheiro que você disponibilizou, a gente teria... Mas isso foi avisado, né? Quando começou a ventilar Gabriel, Dudu... Era muita gente para recuperar. É uma aposta muito grande. Eduardo, Cássio, Fagner, estavam todos no banco. Dudu no banco do Palmeiras, Gabigol no banco do Flamengo, jogou na reta final de Copa do Brasil, Eduardo no banco do Botafogo, Fagner no banco do Corinthians, Cássio no banco do Hugo. Agora, são nomes midiáticos. O Gabigol foi a contratação mais explosiva da janela, né? Inclusive o Cruzeiro tratou o tema assim, e agora tá vendo que futebol não é só empilhar jogador famoso. É muito mais... Porque se fosse, qualquer um fazia, né? E só 2 do Leonardo Jardim. Na última entrevista coletiva, ele falou sobre isso. Assim, olha, tô 3 meses no Brasil, parece que é 1 ano já, assim, e eu não pude nem trabalhar na janela de transferências. A sensação é que a janela do meio do ano vai ser muito norteada pelo treinador e o Pedro Lourenço está disposto de novo a fazer injeção de investimento. E sobre o Gabriel, o Jardim disse que é fã do cara. Eu sou fã dele desde o Flamengo. Só que eu entendo que ele é um segundo atacante. Gabriel, para ser o 9, não é o ideal para ele. E hoje o time joga com um volante adaptado de meia, ponta pelo lado direito, que compõe no meio, e um ponta de fato do outro lado, que é o Wanderson. Que é o Christian, do lado direito. O Christian na direita e o Wanderson do outro lado, para ser esse ponta mais agudo. O Christian era banco antes. Mais o Matheus Pereira de meia armadura. Todo mundo que viu futebol entre 2019 e 2022 é fã do Gabriel. O que ele jogou de 19 a 22 é indiscutível. Do centroavante, ele quer intensidade sem bola, ajudar na recuperação, pressionar rápido. E o Caio Jorge é que entrega isso. Então o Gabriel não é o cara que ele tá olhando para esse encaixe de A gente tá falando do Gabriel de hoje. O Gabriel de 19 a 21, 22 é indiscutível. Eu tenho informações, o Henrique pode até dizer se são corretos ou não, já de algum tempo para trás, de que ele entendia de que Matheus e Gabriel não podem jogar juntos. Nação. O Roger Flores deu no meio do Gabigol, né? Vamos ver aqui a resposta do Gabigol e também a reação dos torcedores do Cruzeiro em relação a isso. Uma coisa que acabou virando treta, né? Que foi o comentário do Roger Flores no Seleção Sport TV, que teve a resposta do Gabigol. Então vamos trazer aqui os dois lados para a gente poder debater aqui no canal Cruzeiro Esportes, na tela para você acompanhar. O Rizek, ele me soltou o seguinte lá no Seleção, abre aspas para o André Rizek. Não é muito cedo para o Gabigol com 28 anos já ser visto como um jogador que não entrega intensidade? Essa foi a pergunta do Rizek. E o Roger Flores respondeu da seguinte forma, abre aspas, eu estava falando hoje no camarim, eu não sei se a paixão do Gabriel com a bola está acabando. Para você jogar futebol, você tem que ser apaixonado por bola, por jogar futebol. E eu não sei se essa paixão dele já se foi, ou se ele está mais apaixonado por outras coisas e o futebol está em segundo plano. 28 anos é auge físico. Ele está em um clube gigantesco, apaixonante, em uma cidade gostosa de viver, com um torcedor que abraça. O que falta para este cara
interrogação, fecha aspas, foi o comentário do Roger Flores, que foi respondido. O Gabigol respondeu aonde, hein? No Twitter. Foi no próprio tweet, né? Isso. E aí o Gabigol respondeu isso aí que tá na tela. Olha quem está falando sobre amor ao futebol. E qual era o apelido dele quando ele jogava? Resposta do Gabigol pro Roger. E aí, sem entrar em polêmica aqui, o apelido do Roger era Chinelinho. Né? Sim. Era chinelinho, não foi um apelido que foi criado aqui no Cruzeiro, de Fluminense, de outros, porque o Roger às vezes se machucava muito, né? Sofria muito com lesão, enfim. Mas o Roger foi um puta de um jogador, tá? Na minha opinião. Um baita do jogador, e eu acho que a torcida do Cruzeiro tem um carinho enorme pelo Roger. Uma coisa que tá acontecendo hoje, gente, e aí não só pro Gabigol e no caso Roger Flores, mas hoje já virou moda esse negócio de alguém faz um comentário, o cara vai lá e responde. Né? Aí o Neto comentou o negócio, o Neymar foi lá e respondeu, já virou até piada o negócio do Batman. Aí um fala um negócio, o outro retruca. O Neymar falou que jogaria no lugar do Rivaldo. Aí o Rivaldo foi lá e respondeu. Na minha opinião, naquela seleção, quem jogaria era o Rivaldo. Desculpa. Não, o Neymar jogaria no lugar do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, né? Que não tinha performance de melhor do mundo no Brasil. Tá doido, mano. Rivaldo tá doido, mano. Rivaldo também foi um dos modelos. Não, o Ronaldinho Gaúcho, gente. Mas só pra gente não sair do âmbito aqui do negócio, pra não ficar grande demais. Eu vou dar minha opinião sincera sobre isso aí, tá? O Roger, ele é um cara que realmente, né, ele teve muitos problemas com lesões e tal, que não sei o que lá. E o questionamento do Roger ali, ele fala o seguinte, eu não sei se a paixão do Gabriel pela bola tá acabando, porque pra você jogar bola, você tem que estar apaixonado pela bola, e ele não sabe se ele está mais apaixonado por outras coisas. E aí, quais seriam essas outras coisas? Tipo assim, no meu entendimento, é o que? A música, né, igual o Gabigol, ele já... grava, né, esse tipo de coisa, não sei lá, criação de conteúdo, as outras coisas que o Gabigol faz ali, que ele mesmo fala que ele gosta bastante, né, mas talvez ali a música e outras coisas fazem parte disso. E não achei ali que, não sei, mano, se foi tão desrespeitoso assim a fala do Roger Flores. Inclusive a gente teve um tempo atrás aí também um desentendimento do Ale Oliveira com o Matheus Pereira. Porque o Ale falou a mesma coisa. Pô, o que falta pra esse cara, irmão? Lembra? O que falta pro cara ser feliz, pro cara sorrir? O cara tem tudo, mano. O cara é o 10 do Cruzeiro. E acabou que teve uma resposta do Matheus Pereira. E depois ele quase veio a sair, né? E ficou essa situação. Ô, Gabigol, a minha opinião é o seguinte, cara. E olha que eu gosto do Gabigol, mano. Já falei isso aqui várias vezes. Tá devendo, tá. Tem que render mais? Tem que render mais. Mas eu concordo. 28 anos, dá tempo demais do Gabigol dar a volta por cima e jogar tudo que ele tem pra poder jogar. Agora, o negócio... é o seguinte, Gabigol, a melhor resposta que você dá, irmão, na minha opinião, tá? E eu sei que é foda, tá, mano? Porque eu passo a mesma coisa, tem hora que o dedo coça, velho. Você vê gente falando de mim pra caralho aí na internet, gente que fala mal, que não sei o que lá. Eu basicamente não respondo, mano. A minha resposta chama-se... Trabalho. Então, assim, eu acho que qual que é a melhor forma do Gabigol responder isso? Mano, treina cabuloso, Gabigol. Na hora que o Jardim colocar você pra entrar, come a bola, filho. Guarda 2, guarda 3, dá assistência. Porque aí não tem como ninguém falar de você. Agora, esse negócio de, tipo assim, será que ele tá com a cabeça 100% no futebol? Eu realmente não sei. Eu vou te falar de verdade, não sei, ué. Porque ele além do futebol, ele tem alguns outros projetos. Eu acho que o jogador, ele realmente tem que estar 100% focado no futebol. Eu não sei se o Roger falou por mal, tá? Não sei se o Roger falou por mal. E aí acabou criando uma situação meio que desnecessária. E são dois caras... que um tem uma história bonita aqui no Cruzeiro, o Roger, mesmo que não tenha conquistado assim, um título importante, batemos na trave ali em 2010, né? O Cruzeiro poderia estar bem, e o Gabigol construindo a sua história agora. Sobre isso aí, cara, eu acho que o Roger, eu também acho que ele não foi um cara mal educado, intransigente, mas eu acho que o Roger fala por vivência mesmo. E o cara é comentarista. E ele fala... Ele não é jogador, mas ele tem que comentar. Ele tem que comentar. E eu falo isso, gente. Comentarista é o pior cara da transmissão. Porque ele tem que dar uma opinião... De tudo. De tudo. Ele tem que opinar sobre tudo. Nossa, você é arrogante, você se acha demais. Senta na vida dos outros. Não, cara, eu recebo pra isso. Eu tô aqui. A minha única função é essa. É realmente dar opinião. Dar a visão, uma visão diferente dos fatos. Então, na minha visão, o Roger está falando por experiência própria. Porque eu acho que o Roger... Ele foi esse jogo, tanto que ele parou cedo. Chegou um momento da carreira dele que ele gostava de tantas coisas extra-campo, e isso influenciava tanto o estilo de vida dele, a forma como ele queria viver. Chegou um momento da carreira dele que isso conflitava demais com a carreira dele, e ele teve que fazer escolhas, e uma delas foi parar de jogar bola cedo, cara. Adriano parou de jogar bola cedo. Se você for olhar, Robinho praticamente parou de jogar bola cedo. Kaká. Assim, tô citando, não tô comparando o Roger, o nível técnico desse jogador, não. O jogador brasileiro chega uma hora, cara, que ele tem um estilo de vida fora de campo que começa a conflitar com a carreira de um atleta e ele tem que fazer escolhas. E eu tenho certeza que isso influencia, sim, o Gabriel,
que ficou rico muito cedo, que se tornou um popstar no futebol muito cedo. Na verdade, desde a base do Santos, ele sempre foi um cara visto, né, como bad boy, como popstar. Mérito dele, tá? Não tô falando que ele não mereça ganhar essa quantidade de dinheiro, que ele não mereça esse contrato, não. Mérito dele. Só que ele não pode esquecer que o que fez ele ser fez ele chegar onde ele chegou, fez ele estar sendo visto como ele é visto, é o futebol. São os gols, é a assistência, é a entrega dentro de campo. E uma vez que ele pare de entregar isso, tudo ao redor vai acabar. Tudo, o Gabigol, vai acabar. Você só é o Gabigol por causa daquilo que você sempre fez dentro de campo. Então, você pode ter uma vida badalada do lado de fora, ter vários vínculos com música, você pode escrever livro, o que você quiser. Não se esqueça, o foco principal seu, cara, seu nome é Gabigol, é gol. Gol, 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 intensidade. E sobre intensidade, cara, 25 até os 29 é o auge físico e técnico do jogador. Realmente, cara. Não pode estar com 28 anos parecendo estar jogando como um veterano. Não pode. E isso vai muito de se cuidar fora de campo. É o que faz depois do treino dentro da toca, porque você tem que ter seu treino particular. Você tem que se cuidar, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem. Porque senão não vai, cara. Então são dois caras que o torcedor gosta. Eu acho que o Roger tá na dele, o Gabigol está na dele, mas a melhor forma de se responder é o que você falou, cara. É dentro de campo, fazendo o que ele sempre fez. Porque se ele não fizer o que ele fez em outros clubes, cara, infelizmente ele vai ser criticado, sim. E Vamos lá, o Mike Gabigol, ele... É inegável que ele não tá entregando aquilo que se espera dele, porque é um cara que, pela trajetória dele, por tudo que ele conquistou, por quem ele é, pelo que ele ganha, era pra ele não ter nem disputa aí por posição, era pra ele ser o cara, e ele foi esse cara por muito tempo. Até ele perder a posição, ele teve muitas chances, né? Ainda que tenha um número bom de gols na temporada. E hoje ele é reserva indiscutível de um Caio Jorge, que é um cara de 22 anos, mas que tem 3 gols nos últimos 3 jogos. Tem mais, Caio Jorge tem mais, né? 24 não? 22. Só 22. Faz 23 esse ano, se não me engano. Então, assim, é um cara muito jovem. E o Gabigol, o treinador já deixou claro várias vezes que ele não tá jogando por causa de questão de intensidade, do que entrega em campo. E o Caio Jorge tá jogando por causa disso. E aí eu vi 2 comentários interessantes que eu até separei aqui. Um foi do Bruno Galinari. Vamos lá. Que ele falou uma coisa que você falou. O trabalho do Roger hoje é falar e do Gabigol é jogar. Então, assim, não tem muito segredo. O Roger tá lá dando a opinião dele, o Gabigol... O Roger é pago pra isso, o Gabigol é pago pra ser titular do Cruzeiro, pra fazer gol, pra ser o cara do Cruzeiro. Ele foi contratado pra isso, a apresentação que ele teve aí. Então, assim, e o Alexander Carlos da Silva falou o seguinte: é o que o Ferreirinha está fazendo. O Neto diz que ele não faria 10 gols no ano e o cara já fez 5 gols e tá jogando muito. Tá então, nação, a imprensa cruzeirense, essa treta do Roger Flores com o Gabriel respondendo, né? Enfim, por mim, pode ficar lá no Cruzeiro. Coloca aí a sua opinião nos comentários. Saiu aqui no Jornal O Dia, o Flamengo informa que Plata sofreu leve edema ósseo no joelho. O atacante que desfalcou aí o time no empate sem gols contra a LDU na noite de ontem por conta deste problema. Gonzalo Plata aí passou por exames de imagem nesta quinta-feira que constataram esse edema ósseo e o Flamengo informou por meio de uma nota oficial, abre aspas. Conforme antecipado, o atacante Gonzalo Plata foi submetido a exames de imagem. Na tarde desta quarta-feira, a ressonância magnética não constatou lesão grave, apenas um edema ósseo no joelho direito. O jogador equatoriano seguirá em tratamento com o departamento médico do Flamengo e será reavaliado diariamente, sendo liberado assim que estiver livre de dores. O atacante do Flamengo. Próxima partida do Flamengo é no domingo contra o Corinthians no Maracanã. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.